Economia pré e durante pandemia. Os impactos econômicos da crise do coronavírus são diretamente relacionados à determinação do isolamento social e podem ser decompostos em três componentes. O primeiro é o impacto imediato diante das restrições à produção e ao consumo. O segundo é a duração do período de recuperação. E o terceiro é o impacto sobre a trajetória de longo prazo da economia. O mundo vive uma crise econômica causada por uma pandemia. Ela é diferente das anteriores. Os impactos foram mais intensos e rápidos. Por decreto, o comércio e estabelecimentos de serviços tiveram de fechar as portas em boa parte do mundo. Fábricas também pararam as atividades ou alteraram a produção para evitar a aglomeração de funcionários. Trabalhando de suas casas, os profissionais tendem a consumir menos. Há ainda milhões que perderam parcial ou integralmente sua fonte de renda. Os governos correm para amenizar a crise causada pelo novo coronavírus, mas já é dado como certo que o ano que vem será de retração da economia. A recuperação também promete ser desafiadora. No Brasil, não é diferente. Nas semanas que seguiram a confirmação do primeiro caso de Covid no país, no fim de fevereiro, a economia começou a dar sinais de enfraquecimento. Após projetar uma alta superior a 2% no PIB este ano, o governo brasileiro espera agora um crescimento de 0,02% e chega a admitir o risco de recessão. Segundo o governo federal, a indústria do vestuário é uma das mais afetadas pela pandemia do coronavírus. O governo federal emitiu um decreto que lista 34 atividades econômicas do Brasil que foram afetadas devido à Covid-19. A lista compilada pelo Ministro de Relações Econômicas visa dar orientações prioritárias às instituições financeiras oficiais de desenvolvimento, incluindo instituições financeiras locais, para a concessão de crédito. O governo afirmou que essa lista é para nortear o plano emergencial para a obtenção de crédito. Mas o selo das atividades mais atingidas, reconhecido pelo Ministério da Economia, incentiva as empresas dos setores formalmente contemplados no levantamento e olhar para políticas futuras em 2021. Como a empresa tem dificuldades em garantir financiamento, o crédito ainda é um dos principais problemas enfrentados pela Covid-19. Essa lista ajuda a obtenção de crédito garantido pela União Europeia através do Fundo de Garantia de Investimento. O governo informou que introduziu uma série de linhas de crédito para toda a economia. Os dados mostram que, considerando o total de ações anunciadas, 622 mil empresas foram atendidas e encerrou-se o crédito de 85,86 bilhões de reais. De acordo com o ministro da Economia, a lista se baseia na evolução do faturamento do setor e em dados da Receita Federal. Não foram fornecidos detalhadamente sobre como a lista será usada para a liberação de crédito e em como as empresas externas serão usadas. A Secretaria Especial da Produtividade e Competitividade informou apenas que considera a relevância do setor na economia, incluindo o valor adicionado, e a quantidade de empresas geradas, e a particularidade de cada atividade econômica. Fernando Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Textil e Confecção, acredita que a lista vai ajudar a dar crédito a empresas com faturamento anual de 300 milhões de reais. Normalmente, elas não podem obter empréstimos garantidos pelo ministro da Fazenda, porque foram severamente afetados pela crise. Para os setores mais afetados pela crise, como os setores estados, esse financiamento pode ser concebido a empresas com faturamento superior a 300 milhões de reais. Pimentel acredita que essa lista dá uma boa perspectiva sobre a crise. No início da pandemia, a empresa têxtil e de confecções teve que interromper as atividades por 90 dias e o impacto ainda se faz sentir. O CEO e economista Cid Telebrasil, Marcos Ferrari, disse que a adição das telecomunicações tornou-se a exigência para a medição de suporte à expansão da banda larga mais sensível. Se houver outras medidas, o departamento pode ser considerado.
O advogado tributário Luiz Bichara avaliou que, embora a lista não crie direitos adquiridos, a aliança não pode demonstrar que algo não está sendo cumprido. Este é o princípio das expectativas razoáveis, disse ele. Segundo ele, no sentido de implementar políticas públicas específicas voltadas para a recuperação econômica, a edição do decreto criou expectativas de ações nacionais. Luiz Nesse, vice-presidente do Sindicato do Serviço Nacional, alertou que muitas empresas ainda sofrem com a falta de créditos. Para ele, o PRONAMP, Programa Garantido pelo Ministério da Fazenda, funcionou bem, mas acabou o dinheiro, e garantindo que cobrará mais recursos, o governo prometeu fornecer mais 19 bilhões de reais, mas ainda não chegou. Os setores mais prejudicados pela pandemia do coronavírus, segundo o governo: atividades artísticas, criativas e de espetáculos, transporte aéreo, transporte ferroviário e metroviário de transportes, transporte interestadual, intermunicipal, transporte público urbano, serviços de alojamento, serviços de alimentação, fabricação de serviços automotores, reboque e carrocerias, fabricação de calçados e artefatos de couro, comércio de carros, peças de motocicleta, tecido, vestuários e calçados, edição e edição integrada na impressão, combustível e lubrificantes, fabricação de outros equipamentos de transportes, exceto veículos automotores, extração de petróleo e gás, inclusive atividades de apoio. Empregos que cresceram na pandemia. Desde o início da pandemia causada pela Covid-19, o Brasil sofreu um enorme impacto na economia, assim como diversos países no mundo todo. Em decorrência do isolamento social e comércios fechados, houve uma alta taxa de desemprego. Todavia, em determinados setores, o efeito foi o oposto. Áreas da saúde, logística, delivery e empresas de tecnologia houve um grande aumento. Área da saúde. Um dos setores que mais cresceu e até por motivo óbvio foi a área da saúde. De acordo com a Confederação Nacional da Saúde, até o final de 2020 foi gerado mais de 110 mil postos de trabalho nessa área. Além de ajudarem na economia, foram os principais heróis que travaram na linha de frente para ajudar a sociedade. Desses profissionais inclui técnicos de enfermagem auxiliares, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos, técnicos de laboratório e entre outros. Outra área que teve um grande aumento foi o setor da logística. Com o comércio fechado, as empresas tiveram que se adaptar à nova realidade e a solução encontrada foi o comércio online. Isso gera uma tendência para os próximos anos. Contudo, com o impacto da pandemia, esse fato se intensificou rapidamente. De acordo com uma pesquisa levantada pela Mastercard e American Market Intelligence, 46% dos brasileiros aumentaram o volume de compra online durante a pandemia, indica as empresas. Isso mostra que para a entrega desses itens adquiridos, toda a cadeia de logística teve que se ampliar, gerando novas oportunidades. Empresas como o Mercado Livre iriam gastar somente nesse ano cerca de 10 bilhões de reais e grande parte dessa verba será destinada ao setor da logística. Outra área que também houve um grande aumento foi o setor de delivery. Em decorrência de decretos por parte dos governadores, diversos estabelecimentos não puderam abrir suas portas, bem como restaurantes e lanchonetes. A solução encontrada então foi operar as atividades por meio de delivery, fazendo que também aumentasse o número de entregadores. Além do mais, com o trabalho em home office, houve uma mudança de comportamento das pessoas. Elas começaram a pedir mais refeições e pode-se incluir também remédios e compras em supermercados através de aplicativos. Por parte dos entregadores, a solução para combater o desemprego foi essa: migrar para o trabalho informal na busca de renda. Em aplicativos como Rappi, Eu Entrego, Box Delivery, o número de novos cadastros somou mais de 500%,
fazendo com que esse mercado estivesse sempre aquecido. Área da tecnologia. Um levantamento feito pela agência Cato informa que o setor da tecnologia cresceu 600% no ano de 2020. Os cargos que impulsionaram o número foram cientista de dados, desenvolvedor NET, web developer e programador ADVPL. Pode-se incluir também outros profissionais dessa área. Com o efeito da pandemia, as empresas contrataram diversos profissionais desse segmento para aprimorar e desenvolver os canais eletrônicos, tornando a experiência do cliente muito mais agradável, e também pelo fato de, a todos os instantes, tecnologias novas estarem sendo lançadas, fazendo que as companhias se mantenham atentas perante o cenário e se mantendo competitivas. É de se ressaltar também que os profissionais dos futuros são ligados a esse nicho, dispondo de ótimos salários. Meu nome é Joyce e eu vou falar sobre o trabalho híbrido na pandemia e os seus desafios do teletrabalho. Quando a pandemia do coronavírus começou a se agravar no Brasil lá no ano passado, em março do ano passado, diversas empresas sequer conheciam ou tinham sequer experimentado tocar o seu negócio de forma remota. E a necessidade desse isolamento rápido, né, desse isolamento social, fez com que essa adaptação tivesse que acontecer de forma muito do nada, muito abrupta. E após alguns meses de início dessa pandemia, algumas empresas estudavam a voltar às suas atividades em uma espécie de meio a meio, o que no ramo corporativo a gente conhece como modelo de trabalho híbrido. E esse modelo de trabalho híbrido já é praticado em algumas empresas por alguns anos, né? Já há algum tempo. Porém, contudo, essa modalidade de trabalho tem sido bastante buscada e considerada por diversas companhias. Nessa parte do vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o que é o modelo de trabalho híbrido, quais são as suas vantagens e desvantagens de trabalho híbrido e qual a melhor forma de implementar esse tipo de trabalho durante a pandemia. Pois bem, para isso a gente precisa saber o que é um trabalho híbrido. Trabalho híbrido, ele representa a junção de duas formas de trabalho, sendo a expressão que é usada para determinar as relações empregatícias mais flexíveis, né, em que se é permitido tanto o trabalho presencial quanto remoto. Nesse caso, o funcionário, o colaborador, tanto na empresa quanto trabalhando em casa. E a forma de funcionamento desse trabalho híbrido pode variar de acordo com as organizações. Tem algumas empresas que elas permitem algumas semanas, né? Vamos supor, semana intercaladas, uma semana sim, uma semana não na empresa. Algumas outras empresas preferem que os funcionários se juntem somente no final do mês, para que eles possam fazer o fechamento mensal, para que eles possam fazer o planejamento do ano seguinte, do mês seguinte, ou até mesmo no início do mês para poder fazer o plano daquele mês completo. Ou uma semana sim, uma semana não, 15 dias sim, 15 dias não, e assim vai. Porém, contudo, sempre existe as vantagens e desvantagens desse modelo de trabalho híbrido. E quais são elas? Bom, redução de custos, uma vez que a maioria das empresas elas têm um prédio alugado, conversando com a imobiliária, algumas empresas conseguem reduzir o custo de aluguel, reduzir o custo de água, reduzir o custo de luz, porque a gente sabe que isso é sempre pago, né, dentro das empresas. E tendo menos funcionários, tendo menos funcionamento naquele local de trabalho, os custos também vão reduzindo. Principalmente por conta também das conduções, né, de cada funcionário, que a gente sabe que tem que dar de ida e de volta, e a maioria dos funcionários acabam não recebendo apenas uma condução de ida e outra de volta. Às vezes são duas. E tirando essa condução, né, às vezes, né, acaba reduzindo bastante o custo. Claro, isso sendo conversado entre o empregador e o colaborador. Redução de custos, flexibilidade no trabalho, que permite com que os colaboradores mudem o seu ambiente, trabalhem de forma mais confortável e até mesmo cumpra a sua jornada em horários alternativos. Né? Você não precisa, tem empresas, né? Não são todas, que acabam permitindo que você só cumpra o seu horário de trabalho. Não precisa ser das 9 às 6, das 8 às 5, você pode entrar. Acaba tendo flexibilidade no seu período de trabalho. Melhora a sua qualidade de vida, porque trabalhando em dias alternados no escritório,
O colaborador fica menos exposto a situações, né, que possam lhe causar estresse, preocupação, tipo trânsito no caminho do trabalho e imprevisto do dia a dia que a gente sabe que a gente sempre tem. Porém, tem tudo também as suas desvantagens, né? Apesar das vantagens serem bastante, né, serem imensas, o modelo de trabalho híbrido, ele também apresenta algumas desvantagens importantes que se devem ser comentadas. Entre elas, a gente pode falar a falta de estrutura, resistência de líderes e gestores, dificuldade com gestão do tempo. Quando a gente fala de falta de estrutura, uma vez que a gente sai do nosso escritório, a gente sai do nosso ambiente de trabalho e vai para nossa casa que ela não está mobiliada para aquilo, a gente acaba tendo bastante problemas. Vamos supor, na empresa a internet é mais rápida porque eles pagam mais caro, na empresa tem todos os computadores disponíveis, na empresa eu tenho os meus arquivos que eu preciso estar sempre atenta, que eu preciso estar sempre próxima, na empresa tem uma cadeira legal, na minha casa eu já não tenho isso, meu computador não tem uma conectividade muito boa, meu computador não tem um processador, uma memória muito boa, acaba não conseguindo segurar todos os programas que eu preciso mexer durante o meu dia. Quando a gente fala de resistência de líderes e de gestores, é uma outra barreira que é normalmente enfrentada, né, por diversas empresas quando o assunto é home office. Nesse cenário, alguns líderes e gestores ainda não acreditam que é necessário ter a sua equipe abaixo dos seus olhos para que se possa supervisioná-la e principalmente motivá-la, né, que dependendo do trabalho, na verdade, qualquer trabalho, a gente precisa de motivação vindo do nosso superior. E esses líderes e gestores, eles acreditam que o presencial, às vezes, acaba sendo muito melhor, muito mais interessante para poder motivar os seus funcionários. E existe também a dificuldade na gestão do tempo, que é uma outra desvantagem do modelo híbrido, né, que se pode ser enfrentada pelas empresas, que é a dificuldade de gestão do tempo por parte dos colaboradores. A divisão entre a casa e o escritório pode bagunçar um pouco a rotina do funcionário, até que haja aquela total adaptação que a gente sabe que requer um pouco de tempo. E a empresa pode ter alguns problemas com a produtividade e entrega das tarefas nesse meio período, né? A gente fala também qual é a melhor forma de implementar o trabalho híbrido na pandemia. Tudo, absolutamente tudo que você acontece na sua empresa, que você resolve, que você decide fazer alguma coisa dentro dela, é sempre importante você ter uma boa cultura organizacional, você sempre conversar com seus funcionários, você sempre fazer umas reuniões motivadoras, que possam sempre estar ajudando eles. Você sempre, o líder, o gestor, sempre perguntar ao seu colaborador como que ele está se saindo, se ele está com alguma dúvida, se ele está com alguma dificuldade. É sempre importante você mostrar para ele, né, que você não está lá apenas como um superior acima dele, mas você está lá também para ajudar a remar o barco. Você não está apenas pedindo para que ele reme, você está remando junto. Então, diálogo com seus funcionários, com seus colaboradores, é muito importante para você poder implementar o trabalho durante a pandemia.